Muito bem, gente, estou chegando para mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje, pessoal, eu resolvi resumir em uma leitura, certo? Eu estava lendo umas partes aqui de um jornal e eu achei muito interessante fazer esse vídeo hoje, tá? Então, pessoal, já dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Por favor, para os próximos vídeos. Pessoal, hoje nós vamos falar, eu vou ler, né? Na verdade, eu não tenho ninguém para estar gravando junto. Assim, uma pessoa falando, outro falando, a gente discutindo live, falando sobre certos assuntos. Como a gente comentou hoje, houve um certo comentário com a minha amiga e tal. Aí ela falou assim: Marli, seria bom você fazer um vídeo sobre isso, porque às vezes as pessoas, eles não têm tempo de estar lendo nada. De repente, presta atenção no que você vai falar, que é o conteúdo do jornal, certo? Então, pessoal, já dá um joinha aí, se inscreve no meu canal, ativem o sininho para os próximos vídeos. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou ler uma parte aqui. Cortando os laços, o que está escrito aqui no vídeo. Cortando os laços. E o que Deus ensina sobre a inveja. Olha, como a inveja é um sentimento, o ser humano tem total capacidade de dominá-la por meio de razão. O primeiro passo para se livrar dela é se auto-reconhecer, encarar a si mesmo e, sem nenhum tipo de vergonha, vasculhar seu interior em busca de qualquer sinal dessa erva daninha. Identificar a forma que esse sentimento se camufla por trás de comentários e de maus olhos é essencial para conseguir tirá-lo dali. Já dá um joinha, pessoal, se inscreve no meu canal, ative o sininho para os próximos vídeos. Pessoal, fico muito grata, muito obrigada, tá? Então, vamos continuar aqui na leitura. Se a pessoa identifica a inveja como uma consequência do complexo de inferioridade, explica aqui que é preciso mudar a imagem que ela tem de si mesma. Ela precisa trabalhar mais para desenvolver a autoestima. Comenta, hoje em dia, acreditamos que existam dois pilares que são muito importantes para reverter esse quadro. O primeiro é a ajuda profissional, porque a pessoa com baixa autoestima, em todo um histórico negativo que ela precisa identificar e ressignificar. E o segundo é a espiritualidade. Sabemos que quando a pessoa se conserta com Deus, ela começa a ter um novo olhar para si e para a sua vida. É porque a gente estávamos conversando, ela estava falando que uma amiga dela, tudo que ela tem na casa lá, que quando a amiga dela vai lá, ela pede, outra coisa ela quer comprar. Nossa, você comprou tal coisa. Nossa, onde você está arrumando dinheiro? Então, assim, nós conversamos sobre isso. Aí, como eu estava lendo aqui no livro, eu falei, a menina falou, vamos, Marli, fazer um vídeo. Só que ela não pôde vir comigo, né? Pra gente ficar assim, trocando recíproco e tal. Então, eu resolvi fazer sozinho o vídeo, porque ninguém tem tempo nunca de fazer comigo. E aí eu vou fazendo, né? Vou trabalhando o meu conteúdo aqui, vou fazendo algumas coisas para mim não ficar sem gravar, porque eu não posso ficar sem gravar. Então, pessoal, a palavra de Deus traz inúmeros exemplos de inveja,
Já no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, a história de Caim e Abel revela potencial destruidor desse sentimento. Outro caso bíblico que por pouco não terminou em tragédia foi o do profeta Asafé, descrito em Salmos 73, 2, 3. Os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, comenta essa história e chama a atenção para os riscos de escolher a direção errada. Asafé ficava observando a vida alheia, em vez de cuidar da própria vida. Então ele passou a ter inveja e quase se desviou. Atualmente, o problema também comum entre aqueles que conhecem a fé, existem pessoas que são fiéis na igreja, oram, jejuam, fazem isso e aquilo, mas elas mesmas não estão vendo os frutos da sua vida dedicada a Deus. Em vez disso, estão sendo os frutos daqueles que não estão dando a mínima para o Senhor, que parecem pessoas bem-sucedidas e parecem realmente muito felizes. E isso lhes causa inveja e é aí que está o problema, diz as pessoas mais sábias. A comparação faz com que o ser humano olhe apenas para a parte boa do outro e o deseja de tal forma que acaba se desviando dos seus princípios, dos seus valores morais, espirituais e da sua fé. Para ficar observando a vida dos outros, esses têm sido a ruína de muitos. Para não cair nessa cilada de mal, é preciso estar blindados com o Espírito Santo. Temos o discernimento para virar as costas para o brilho desse mundo. Mas para recebê-lo, a pessoa precisa andar na justiça, que é olhar para a sua própria vida e viver dentro do padrão da fé, sem ficar olhando para os outros. Então é isso, pessoal. Já dá um joinha, se inscreve no canal, por favor. E aí, pessoal, quer dizer, a falta de... A pessoa, às vezes, fica só olhando a vida do outro. Se você... Até uma roupa que você veste, sim, as pessoas ficam falando, onde será que ela comprou? Ai, como que tá andando bem arrumado, mas não é. Às vezes a pessoa nem comprou. Às vezes só ganhou, né, de presente. E sempre tem, né, pessoal, um para falar, né? Então eu acho que isso aí tudo, se você compra uma coisa, a pessoa fica, ai, como é que, onde você tá arrumando dinheiro, não sei o que, começa a falar, né? Aí você fica sem saber o que você fala. Porque você não quer responder mal. Você não quer, né, responder mal para a pessoa. Então você fica como? Você fica sem saber o que fazer. Então nessas alturas, nós estamos lendo aqui para poder as pessoas entenderem, gente, que a pessoa tem que se autocorrigir. Por exemplo, um amigo meu comprou um carro e o outro falou, onde será que ele está arrumando dinheiro para comprar carro? Se ele não tinha nem está até desempregado. Então, mas ninguém sabe, pode ser um carro do irmão, ou um carro emprestado, ou um carro, né? De repente a pessoa foi lá e pode locar um carro também, tudo. Então, pessoal, então é isso. A pessoa fala, mas então enquanto você está cuidando da vida dos outros, aí você vai esquecendo da sua, né? Então, pessoal, já dá um joinha aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Então, pessoal, vamos falar outra parte aqui que eu estava olhando aqui, eu estava lendo, e eu estava vendo aqui, ó. O mundo, essa parte da adolescência, a falta de diálogo, de aconchego no âmbito familiar faz com que os adolescentes busquem refúgio na internet, certo? Então, uma série de conflitos internos tem feito parte do dia a dia de muitos adolescentes. E grande parte
deles está com saúde mental fragilizada. Porque a criança, da puberdade para a adolescência, tem muito o que passar. Às vezes está no convívio de uma família que vive em desavença, não tem união. Então aquilo vai abalando o psicológico da criança. Aí quando ele vai passando o tempo, passando para a adolescência, aí começa a criar aqueles problemas. Então, pessoal, ou às vezes está vivendo com uma pessoa que não está satisfeito, está vivendo porque é necessário. Não tem outro caminho. Então, aí a pessoa quando vai passar para a adolescência, é que tem que ter cuidado, né? E entender a situação também. Temos que conversar muito com nossos adolescentes. O adolescente é necessário conversar todos os dias com ele. Se for preciso de manhã, meio-dia e de tarde. Pessoal, então eu vou ler aqui uma parte que falta aqui, ó. Falta de diálogo e de aconchego no âmbito familiar faz com que os adolescentes busquem refúgio na internet. Por todo lado que você olha, tem uma criança na internet. Até nós temos o hábito de ficar no celular. Mas esse pessoal adolescente é muito mais. Você anda por aí, você para em tudo quanto lugar, não tem uma pessoa que não esteja com o celular na mão. É muito difícil. De 1000 se tira um, certo, pessoal? Mas é que hoje em dia é tudo pela internet, né? Mas tem o outro lado da moeda, né? Que é meio difícil de falar, né? Que tem várias situações aí. Tem coisas aí que aprendem e que não pode, né? Mas tá ali, né? Quanto mais acesso à internet, mais é o quadro agravante. Então, o mundo mudou, mas infelizmente nem toda mudança tem sido positiva. Foi-se o tempo em que a infância era marcada somente por aprendizados, diversão e cuidados da família. Enquanto a adolescência vinha acompanhada do fortalecimento das amizades e uma série de descobertas sobre si e o mundo, além das inúmeras possibilidades de imaginar o adulto que nos tornaríamos no futuro. Afinal, só na juventude é que se tinha consciência das responsabilidades das escolhas e da vida adulta. Nessa fase, não era comum ter crises de ansiedade, depressão, praticar atos violentos ou provocar qualquer outro mal, tão enraizado na geração atual. A questão é que esses males não são mais ervas daninhas fáceis de lidar, mas se transformaram em raízes cada vez mais profundas e amaranhadas com outras piores, que florescem mais e mais a cada dia. Esses problemas deixam a sociedade em estado de alerta e seus frutos se reproduzem de forma ainda mais alarmante. Os ataques às escolas Columbine, no Colorado, nos Estados Unidos, gente, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Suzano, são meras lembranças, né? Recentemente, do menino, daquela história, né, e tal, que todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, né, gente? Então, a maioria de ataques como esse foi motivada pelos bullying na escola e como se não bastasse a própria violência. A ampla divulgação dos incidentes teve um efeito rebote indesejado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que nas 48 horas seguintes a esses atentados que aconteceram no mesmo dia, foi registrado esse boletim de ocorrência, né, gente? Então, é que a repercussão na mídia tem incentivado outros jovens e planejaram atos violentos semelhantes a efeitos contagio, né? Aí é preocupante, né? Porque passar a contagiar mais, né, gente? Então tá. Aí, pessoal, vem o pedido de socorro, né?
Nessa lista é frequente encontrar a ausência da figura materna ou paterna. A bullying é ridicularização por parte dos colegas, desafios virais na internet, saúde mental e emocional fragilizada, complexo de inferioridade, baixa autoestima, transtornos alimentares, autolesão e fóruns na dark web. Então, que extinguam a violência e outros males, como a depressão, que afeta 1 milhão de pessoas no mundo, sendo 14% adolescentes, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Assim, o ápice de um problema acaba sendo consequência de outros ainda maiores, com dificuldade de pedir auxílio. Essa geração expõe seus conflitos ao apelar, inclusive para a violência. Essa dificuldade de pedir ajuda é natural. A sociedade ainda vê com maus olhos quem está em alguma situação de sofrimento mental e ainda tem preconceito contra algum tipo de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então, além de uma dificuldade para pedir ajuda, a dificuldade em conseguir essa ajuda, mesmo que a pessoa queira e que ela seja necessária, para que o indivíduo consiga superar os traumas e os problemas que está passando. Explica. Entendeu, gente? Então é assim, já dá um joinha aí, se inscreve no canal. Essa leitura para hoje, para mim não ficar sem gravar. Muito obrigado, amados e amadas de todo o meu Brasil. Fui.